Toque de restrições. Com recorde de internações por Covid, o Governo do Estado de São Paulo decreta a partir desta sexta-feira um toque de restrição de circulação na faixa horária entre 23 horas e 5 horas da manhã, válido em todo o Estado de São Paulo, de 26 de fevereiro até o dia 14 de março. Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Bom, como vocês estão sabendo, novas medidas de lockdown estão sendo implementadas e aumentadas no mundo todo por conta de supostos aumentos e o colapso do sistema de saúde que sempre existiu, mas que aparentemente apenas agora justificou medidas restritivas nesse nível. No caso específico do Brasil, uma série de políticos que se viam rumando para um esquecimento ou sendo ignorados pela população por conta da exposição de suas reais agendas, muitos deles eleitos realizando apenas um apoio falso e estratégico ao Bonoro, perceberam que a população média tem, em algum nível, a competência para entenderem algumas nuances da competição política, e dessa forma, como falado anteriormente, os mesmos viam suas respectivas posições desnaturadas por conta disso. O apoio ao Bonoro foi uma faca de dois gumes para esses agentes políticos como Dória, pois dessa forma, o mesmo pegou carona em uma onda de popularidade que não pertencia a ele e não compartilhava da mesma agenda. Dessa maneira, por conta do Bonoro ser um ente discordante do status quo estabelecido, porém da mesma natureza que esses agentes políticos, pois como vocês já estão cansados de saber, todo político é inimigo da população, mas por conta dessa discordância, era uma mera questão de tempo do atual presidente levar uma série de facadas nas costas dos elementos que tentaram a eleição com popularidade e relevância emprestada. Após grande parte dessas revelações, a maioria, se não todos desses que praticamente se voltaram contra o Bonoro, tiveram suas posições políticas completamente desnaturadas em relação à popularidade com o brasileiro médio, sendo realmente impressionante, por exemplo, a queda de popularidade e alcance que o próprio Dória teve no apreço popular, assim como a grande perda de influência e completa falta de capacidade de causar qualquer ou muito pouca mobilização pela Joyce Hasselman, que aparentemente há um tempo atrás, rumores de que a política estava usando-se de serviços de seguidores artificiais e criando uma articulação interna com os recursos públicos à sua disposição, com a finalidade de promover um aparente engajamento popular em suas redes. Todo esse problema se intensificou quando Bonoro, em grande parte das situações, independentemente de estratégia ou de reações genuínas, fazia colocações que ressoavam com a opinião da população que, em média, tem tendências conservadoras. Um desses grandes momentos foi o posicionamento correto do presidente, apesar do mesmo ter sancionado leis que facilitaram o processo de trancafiamento da população contra o lockdown, que, diferente do termo isolamento social, este é o extrapolamento das medidas não farmacêuticas nunca antes praticadas como estratégias generalizadas no passado. Como já muito bem exposto aqui no canal, o lockdown ainda não teve a sua fundamentação, dosagem e significância estatística devidamente demonstrada, onde até mesmo a pessoa leiga entende que para uma informação científica ser bem estabelecida, tempo considerável e elementos reprodutíveis devem ocorrer para ao menos apontarmos um caminho com certa qualidade. Para cada artigo que tenta colocar o lockdown como uma medida válida, existe outro falando e demonstrando justamente o contrário, sendo esse o processo natural do estabelecimento de uma verdade pelas vias científicas. Entretanto, o canal categoricamente apontou que um dos grandes problemas de todo esse cenário em que vivemos foi a constante tomada de decisões supostamente em nome da ciência, sem que um dos passos mais importantes da busca por constatações científicas tenha ocorrido: a discussão honesta entre partes discordantes antes da tomada de decisões que vão impactar a vida de milhões. Em contrapartida, vimos a ascensão de uma narrativa pré-estabelecida, feita artificialmente relevante por plataformas tendenciosas, e o praticar científico se tornar uma justificativa para perseguir entes discordantes, que traziam ponderações e questionamentos importantes e razoáveis, inclusive muitos deles reconhecidos pelos próprios cientificistas e progressistas do mundo, como por exemplo a OMS em relação às máscaras, onde a mesma deixa bem claro, em uma de suas resoluções, que recomenda o uso dessas barreiras, apesar da falta de robusta e qualitativa evidência científica de que as mesmas devam ser empregadas como uma estratégia generalista para a contenção do espalhamento do vírus, onde dentro dessas resoluções é ainda discutido o problema de se alterar uma variável dentro de um sistema dinâmico que podem levar a resultados contraintuitivos e não esperados. Em toda essa exposição realizada desde o início de 2020 aqui no canal, de uma perspectiva pragmática avaliativa, fica claro que grande parte da ciência começou a ser tratada como uma verdadeira religião, ou pior ainda, um culto suportado por dogmas com seguidores zumbificados e intransponíveis,
que enxergam naquele que discorda um verdadeiro inimigo que deve ser combatido a todo custo e momento. Essa dinâmica do medo foi alimentada principalmente pelo Report 9 do Ferguson, uma previsão do Imperial College que acusou um número de mortes absurdo em um pequeno intervalo de tempo, por conta de um erro estrutural no trabalho de se tentar realizar uma análise com N temporal de caracterização do vírus inadequado, coletando uma curva comportamental de início de espalhamento de um patógeno novo, extrapolando de maneira equivocada esse comportamento em pico como o modus operandi normal do vírus, desenhando assim um cenário apocalíptico que foi repassado por cientistas de baixo nível ou desonestos que seguem uma agenda específica. Faço aqui novamente uma colocação que merece muita atenção. Lockdown e isolamento social são coisas diferentes e o conluio daqueles sedentos por controle querem enganar o brasileiro médio que está imerso na anestesia social, tentando promover uma alteração crônica que implique em uma intersecção que não existe desses dois termos, pois as medidas não farmacêuticas que possuem algum tipo de fundamento e já foram praticadas em outras crises de saúde pairam nos limites das recomendações, cancelamento de eventos públicos, proteção dos idosos e pacientes mais fragilizados, sendo que quando falamos de uma significância que não foi devidamente demonstrada, nos referimos às extrapolações dessas medidas que entram em uma grande problemática que gera um equívoco muito comum dentro das avaliações científicas. Algo que parece intuitivamente relevante e positivo não necessariamente se mantém assim em uma perspectiva científica em significância apenas por se extremar tais medidas. Tome, por exemplo, a curva de Laffer que representa a teorização da relação do valor arrecadado por impostos a diferentes alíquotas. É possível notar no gráfico que, em um primeiro momento, a arrecadação pelo Estado sobe com certa tranquilidade, pois alíquotas menores geram menos atritos ou acionam a percepção do roubo realizado, sendo até possível encontrar pessoas que estão dispostas a pagarem esses valores, sendo o imposto para essas específicas de fato apenas uma contribuição. Entretanto, conforme essa alíquota é extrapolada para maiores valores, cada vez mais pessoas ficam à mercê da percepção da expoliação ou são criados incentivos mais fáceis de serem percebidos para a sonegação, por exemplo, acontecer. Eventualmente, mesmo quando o Estado força alíquotas absurdamente altas de 80%, 90% e até 100%, é notável a queda na arrecadação, uma situação contraintuitiva quando olhada de maneira linear por alguém desatento, que poderia ter a impressão equivocada que se o Estado cobra 100% de imposto, o mesmo arrecada mais dinheiro. Entretanto, nesse mesmo patamar, o indivíduo possui o máximo de incentivo econômico e social, pois a essa altura ele já é praticamente um escravo oficial do sistema, de sonegar e fugir desse país, gerando assim uma queda na arrecadação geral pelo Estado, mesmo quando se tenta cobrar 100% de alíquota. Esse exemplo é apenas uma tentativa de ilustrar a problemática envolvida com a confusão propositalmente causada entre a terminologia do lockdown e isolamento social, onde as pessoas agora confusas acham que existem intersecções justificadas nos dois, caindo nesse erro ao tentarem estender intuitivamente que a extrapolação do isolamento a níveis ainda não demonstrados dentro da ciência necessariamente levariam a mais controle positivo da situação. Outro grande impasse, para dizer no mínimo, da base que tenta justificar o lockdown é que o mesmo usa de uma fundamentação de dados de mortes bastante questionável devido à problemática das metodologias diretas de constatação de óbitos pelo vírus, que temos várias evidências e denúncias dessas contaminações, e o já assumido problema da plataforma em PCR pela OMS, que já possui evidência de erros em calibragem de sensibilidade, gerando alta taxa de falsos positivos. Portanto, os trabalhos baseados nessas fundamentações problemáticas que podem ser usados para amplificar artificialmente a suposta pandemia, independentemente de uma boa estrutura, quando essa for alimentada com tal fundamentação, a contaminação dessas metodologias questionáveis será repassada nos resultados, sendo esse mais um motivo da importante reavaliação de dados, metodologia e ampla discussão com partes discordantes antes de tomar medidas que vão impactar a vida de milhões, onde a demonstração dessa significância verdadeira seria apenas o primeiro passo para os pandeminions, que depois teriam que demonstrar que a suposta alteração positiva no espalhamento do vírus não seria compensada negativamente milhares de vezes pelas consequências do lockdown. Deixarei na descrição 2 documentários no canal que discorrem muito bem sobre essas duas problemáticas. Bom, e você pode estar se perguntando qual o motivo desses políticos implicarem narrativas tão absurdas e desamparadas em evidência? A resposta é bastante simples: maior controle da população e capacidade de prosperar esquemas obscuros molhando a mão dos parceiros por trás dos panos, como evidenciados pelas inúmeras operações policiais que ficaram conhecidas como Covidão. Além de que, a curto prazo,
Esses políticos que tiveram suas posições desnaturadas e estavam rumando para o esquecimento, querem a todo custo se manterem relevantes e de alguma forma se colocarem como os supostos resolutores de um problema que em grande parte foi amplificado e desenhado como o fim dos tempos, onde medidas completamente normais dentro das posologias passadas já seriam suficientes, mas que não gerariam tamanha evidência para a competição contra o Bonoro que está por vir e que os grupos políticos concorrentes sabem que têm pouca chance de vitória sem lançar mão de alguma tática obscura. Ainda a longo prazo, a tendência seria a narrativa do vírus e o lockdown continuarem ad infinito, pois como muito bem já exposto em vários veículos de informação descentralizada, o perigo eminente e a constante calamidade pública é um prato cheio para o lobo usurpar livremente, seja liberal, pseudo-conservador ou um comunista declarado, o ditador que todo político tem dentro de si, articulando a influência podre a fim de enriquecer o seu grupo e prosperar suas agendas específicas a custo da vida e empobrecimento de milhões. E tomem cuidado, pois ouvi pessoas comemorando e falando que esse lockdown do Dória não seria preocupante por ser feito durante a madrugada. Entretanto, se o político sentir que consegue extrapolar isso para horários de maior movimentação das pessoas, ele fará, da mesma forma que no começo da pandemia, pessoas que alertaram para a loucura que era abrir mão de pequenas liberdades como ir em um parque ou frequentar academias, não deveriam ser entregues aos políticos, foram taxadas de malucas, pois dessa forma, os mesmos vão aos poucos condicionando a população a cada pequena perda de liberdade a abrirem mão eventualmente de liberdades mais evidentes, realizando um verdadeiro teste de estresse no sapo preso dentro da panela cheia de água que é aquecida lentamente, que quando este percebe que a temperatura vai matá-lo, já é tarde demais para promover qualquer tipo de resistência. Portanto, tome muito cuidado ao cederem de mão aberta, por menor que seja, liberdade aos políticos. Bom, acho que a mensagem já ficou clara, então se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal e comente para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.